que é que se passa aqui? Ele está a mudar parâmetros sozinho, não sei se é por causa aqui. Olá malta, sejam muito bem-vindos ao Keys Online. O meu nome é Nuno Louro e hoje pela primeira vez vamos fazer um unboxing aqui no canal. Neste caso vamos fazer um unboxing do Arturia Micro Freak. Ao fazer uma pesquisa aqui para o canal no sentido de saber quais é que teriam sido os sintetizadores mais vendidos de 2020, acabei por descobrir este Arturia Micro Freak. Para além disso também descobri outro que te vou revelar depois mais à frente, mas para já vou começar pelo Arturia Micro Freak. Devo-vos dizer que eu não ouvi nem fui pesquisar nada acerca do Arturia Micro Freak, apenas li que era um sintetizador bastante bom e que, derivado também do preço, tinha tido bastante sucesso. Resolvi comprar um e basicamente o que eu vou fazer é vou abri-lo pela primeira vez e vou ouvi-lo pela primeira vez aqui convosco. Espero que gostem e se estão a ver este vídeo é porque ele ficou alguma coisa de jeito. Bom, e aqui está o Arturia Micro Freak. Como vocês podem ver, a caixa é muito pequenina. Eu não tenho aqui um tripé, tenho aqui a minha base do teclado, porque é aquilo que dá mais jeito neste caso. E vamos então tentar abrir isto. Aqui, não pode tentar utilizar. Não, cuidado. Ok. Aqui. Deste lado temos cabos MIDI. Temos o transformador, que é bem grande, ok? Isto temos aqui. E agora, para além disso, temos então aqui o Arturia Micro Freak, que é uma coisa pequenina e bem diferente. Uau! Não tinha a mínima noção como é que isto era. Não tinha mesmo, juro. Ok. Ok, primeira coisa, não temos teclas. Não sei como é que é suposto isto tocar, mas deve ser alguma coisa tipo Seaboard, sendo assim. Uau! Se vocês quiserem aqui, então, aqui basicamente podem ver, tem um output, tem aqui umas coisas para o gate, não sei o que é isto, tem uma entrada interna de clock e tem um MIDI, que são aqueles cabos que estavam ali se nós quisermos ligar via MIDI. Engraçado porque os cabos para ligar o MIDI são estes, por isso isto é uma cena muito diferente. Ok, pronto, então vamos lá ligar isto. Ora, penso que já está tudo. Já coloquei a gravar ali para depois termos um som melhor. Já liguei as cunas, que me tinha esquecido. Já acho que está tudo. Por isso podemos começar a tentar perceber como é que isto soa. Uau, temos aqui um pequeno ecrã. Fixe. Firmware version e tal. Nervous Keys. Eu devo confessar que nunca experimentei nada disto, por isso eu não sei o que é que vai acontecer. Vou só passar alguns presets e vou-vos explicar mais ou menos qual é a sensação. Como eu disse, não temos teclas, temos esta coisa meio esquisita. Ok, temos este preset. Mas isto tem sensibilidade, reparem como tem sensibilidade. Ok, temos um pitch bend aqui. Uau, que fixe. Então temos aqui a possibilidade de fazer hold e ele fica. Ok, aqui temos vários controles, já percebi. Então vamos passar ao próximo. Preset 2, puncher. Uau. Para a direita. Ok. Preset 3, transpad. Heather. Para já, devo-vos dizer que acho que tem uma qualidade de som absolutamente impressionante
para aquilo que nós temos aqui nas mãos. Isto custa 200 euros. E à medida que nós vamos carregando, ele faz coisas diferentes. Um bocadinho difícil de tocar. Ou pelo menos para mim é um bocadinho difícil porque não estou muito habituado. Acredito que isto seja mais interessante para fazer sound design do que propriamente para tocar, fazer uma grande prestação live, mas é muito fixe. Vai sequenciador. Chamo a vossa atenção para este pequeno ecrã aqui, que dá imensa informação. Muito fixe. E aqui vamos lá para mais. E o ciclo. Mais um After Wave Pass. Uou! Aftertouch, tem sempre aftertouch. Eu acho que por 200 euros isto é mesmo muito interessante. 230 ou 240 euros que custa. Muito fixe mesmo. Gosto do som, já começo a habituar um bocadinho mais ao teclado e é mesmo muito, muito giro. Honestamente, eu nem sequer sei se isto é um sintetizador analógico, se é digital, não faço a mínima ideia, não quis saber rigorosamente nada sobre isto, apenas e só quis trazê-lo aqui e poder tocar um bocadinho para vocês verem como é que era e depois farei, obviamente, um vídeo mais detalhado sobre a estrutura Microfreak, mas devo dizer que a minha primeira impressão é a melhor possível, porque pelo preço que isto custa, o que isto parece fazer, é espetacular. Preset 10 Ravers, aí vem. Uou! Uau! Uau! Bom. Dice. Traz random. Strings. Propenso a falhar com o teclado, mas acho que é perfeitamente normal. Uau! Pois, ok. Então aqui temos a possibilidade de escolher o que é que queremos. Tipo de onda, timbre e a forma. Ok, pronto, isto está a ter aqui muita coisa para fazer, eu também não quero entrar aqui muito nesta
super louco. Ok? Isto é uma daquelas coisas que nós podemos comprar e pura e simplesmente isto abre-nos a cabeça para fazermos coisas diferentes e fazermos coisas que não estávamos habituados a fazer. Mais uma vez, volto a repetir, 200 e tal euros. Não nada de especial. Uau! Muito fixe. Mesmo muito fixe. Está a mudar a sequência de acordes. Assim, de repente, as minhas primeiras impressões foram: uau, é muito pequeno, é barato, tendo em conta o que faz. Parece-me altamente interessante por 200 e tal euros. Já estou farto de dizer, não sei o preço certo, mas 230, 240 euros que custa este Micro Freak. Os controles parecem bons, o teclado é realmente esquisito. Não, uma pessoa que está habituada a tocar piano, etc., vai lutar um bocadinho contra isto no início, mas depois acaba de se tornar engraçado, se bem que eu acho que a razão de vir logo aqueles cabinhos MIDI para nós ligarmos aqui é justamente para podermos utilizar o MIDI e tocarmos com um teclado que nos deixe mais confortáveis, digo eu. Como eu disse, pelo menos tenho aqui só uma saída jack, porque deve ser monofónico. Não sei se esta saída aqui poderia ser uma saída estéreo, também poderia ser, mas parece-me ser monofónico. Mas parece-me uma coisa muito, muito, muito interessante e para mim o que é importante aqui é nós conseguirmos mais ou menos ter uma ideia do que é começar a tocar com isto e perceber o que é que ele faz. Só, basicamente era isso que eu queria partilhar convosco. Por isso, da minha parte, acho que não tenho assim muito mais para vos dizer. Vou, obviamente, investigar e trazer-vos, então, uma review um bocadinho mais detalhada sobre este Micro Freak, mas parece-me ser muito interessante. Da minha parte, tenho nada para vos dizer. Espero que tenham gostado do conteúdo deste vídeo. Se gostaram, já sabem, por favor, subscrevam. Ajudam sempre cada vez que subscrevem. E vejam os outros vídeos do canal. Já lá estão algumas reviews, já lá estão algumas coisas que eu espero que sejam interessantes, inclusivamente comparações entre teclados, etc. Por isso, da minha parte, agora vou praticar neste Arturia Micro Freak para perceber o que é que ele faz verdadeiramente e que tipo de sintetizador é este. Espero que tenham gostado deste vídeo ligeiramente diferente e que me encontrem no próximo vídeo. Tchau, malta. Obrigado.